7. E depois o capítulo 28. Atos 27 e o verso 22. Depois Atos 28 e o versículo 6. Localizou? Diga amém. Está escrito assim: mas agora vos admoesto que tenhas bom ânimo, que tenhas bom, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Agora passe a página, Atos 28 e o verso de número 6. Está escrito assim: e eles esperavam. Eles faziam o quê? Que viesse a inchar, a cair e a morrer de repente. E eles esperavam que viesse a inchar, a cair e a morrer de repente. E tu dizes amém. Fecha a Bíblia, coloca a mão no coração. O pastor já orou por mim, agora faças uma oração por você, pedindo para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, nada nos importa a não ser a tua preciosa voz. Esse lugar é teu, a igreja é tua, os filhos são teus. Teu Espírito continua tendo plena liberdade de fazer o que queres, da forma que queres. E nós só vamos te agradecer em nome de Jesus. Já orou? Diga amém. Toma um assento dando aquele glória. Eu preciso da sua atenção para que tu possas entender a mensagem desse início de noite. Olhe para mim, eu entendo a envergadura do trabalho. Eu entendo certa movimentação nos bastidores enquanto prego, tanto aqui na nave quanto aqui na minha retaguarda. Mas se você puder, eu vou ficar agradecido. Não se movimentar desnecessariamente enquanto eu estiver ministrando, eu vou agradecer e tenho certeza que Deus vai falar com você. Quem aqui está muito necessitado, necessitada em ouvir a voz de Deus? O texto que nós lemos fala sobre aquele naufrágio que acontecera próximo à ilha chamada Malta. A interrogativa do início, nossa tratativa aqui é missões, mas a interrogativa é: o porquê do naufrágio? Por que que aquele navio naufragou? Por que que aquela viagem não fora concluída? Por que que eles não chegaram no lugar que planejaram no tempo desejado? Por que que aquele vento soprou? Por que que aquela tempestade arrebatou e quebrou o navio? São tantos os porquês que você hoje não compreende, não entende. E Deus, por sua vez, também não faz questão alguma de te explicar momentaneamente, mas basta você apenas confiar entendendo que Ele ainda é o controle absoluto de todas as coisas. Até porque, senhores, quem está nesse navio que quebra é Paulo. Quem está no navio é? Paulo é um grande homem de Deus, alguém que Deus chamou, alguém que Deus se levantou, alguém que Deus marcou, alguém que Deus estava usando poderosamente. Paulo é crente. E se Paulo é crente, está no navio, me explica por que esse navio quebra. Se tem um crente ali no navio, só para você ter base aqui daquilo que vamos tratar, entenda quem é o Paulo. Ele é aquele que persegue os seguidores da tal seita, do carpinteiro que morrera no alto do monte da Galileia. Pensando ele que estava agradando a Deus, ele entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Sabe quem é o Paulo? Ele é aquele mentor da empreitada que resulta na morte do diácono Estevão, o carismático pregador da igreja primitiva. Agora a igreja está enlutada e Paulo continua perseguindo a igreja. Só que em Atos, capítulo de número 9, ele vai ter um encontro com quem realmente ele persegue. Uma luz cegante, mais forte do que o sol no meio-dia, cruza o seu caminho, ele cai. Quando cai, você conhece o contexto, ele fica cego. Agora ele recebe oração, volta a enxergar, só que de uma forma completamente diferente. Quem conhece a Bíblia sabe que aquele encontro marcou. Aquele encontro dividirá águas na sua vida. Só que pós aquele encontro, ele já não vai pregar, ele já não vai cumprir o propósito. Ele se retira dali,
vai para o deserto da Arábia, fica pelo menos 3 anos na Arábia, se esvaziando de si mesmo, destruindo a sua teologia pessoal, se desfazendo do conhecimento humano e se convencendo de que aquele que ele encontrara no caminho certamente era o Cristo. Logo depois de 3 anos, acompanhe, ele volta para Jerusalém. Ele quer fazer parte daquela igreja que está em ascensão. Só que quem conhece a Bíblia sabe que essa igreja de imediato vai rejeitá-lo. Ele não é bem-vindo ali, até porque ele é o pseudo-assassino de Estevão, e a igreja ainda estava temerosa, mas ele permanece ali. Quem conhece a história sabe que durante 13 anos ele permanece ali, até porque ele tivera um encontro com Cristo, e quem tem um encontro com Cristo sempre permanece. Ele enfrenta a chamada rejeição. Ele está ali, ele quer ser usado por Deus, ele quer cumprir o seu propósito, ele quer fazer parte da obra de evangelização. Parece que ninguém lhe dá uma oportunidade, para ele a porta está trancada, ele não é bem-vindo ali. Só que agora, depois de 13 anos, chega na igreja um homem cujo nome é Consolo, a saber, Barnabé. Qual é o nome dele? Que agora começa a andar com Paulo, trazendo credibilidade à imagem de Paulo. Quem olha para o Paulo, encontra o Barnabé. Quem olha para o Barnabé, encontra o Paulo. E agora num culto como esse aqui, parece um culto missionário, onde a glória de Deus está se manifestando, o Espírito vai levantar alguém, uma oportunidade será gerada. É quando o Espírito brada naquele dia dizendo assim: apartai para mim, para a obra que eu vos tenho chamado. A igreja cria uma expectativa porque Deus vai levantar alguém, pastor André. E agora de repente o Espírito diz assim: apartai a Barnabé. A igreja fica feliz porque a igreja gosta do Barnabé. Mas a mesma voz que levantara Barnabé agora brada dizendo assim: apartai também a Saulo. Ninguém questiona, porque aqui quem está levantando não é o homem, quem está levantando é Deus. E quando Deus levanta, ninguém pode questionar. Ele agora começa a fazer a obra. Agora observe como é que começa o ministério de Paulo. Ele começa servindo a Barnabé. Ele é o auxiliar de Barnabé. Sempre que você lê na Bíblia está assim: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Nunca Saulo e Barnabé, sempre Barnabé e Saulo. Mas ele não tem problema em ser o segundo, ele não tem problema em não ser o líder, ele não tem problema em não ser o absoluto, ele não tem problema de se assentar na segunda cadeira. Ele quer fazer a obra de Deus, servindo a Barnabé. Agora o mesmo Espírito que o levantara para servir a Barnabé, agora em Atos 16, vai lhe gerar uma oportunidade. Ele está na cidade de Troade, e à noite ele tem uma visão. Um homem com vestes oriundas da Macedônia lhe aparece e diz assim: Paulo, passe a Macedônia e ajude-nos. Ele, pela revelação, entende que Deus o estava chamando para pregar o evangelho na Macedônia. Só que aqui ele tem um companheiro por nome de Silas. Qual o nome dele? Os dois vão rumo à Macedônia pregar o evangelho. Dobre atenção: quem chamou foi Deus, quem convocou foi Deus. Mas quando eles chegam na Macedônia, eles vão ter uma recepção. Quem conhece a Bíblia sabe que lá na Macedônia tinha uma entidade, um espírito maligno, que controlava a cabeça de uma menina e dava habilidade a essa menina para adivinhar coisas. A economia local era estribada na adivinhação da menina. A menina adivinhava tudo, revelava o CPF, revelava a identidade, revelava o endereço, até a cor da calça. Só não mudava a vida de ninguém. Só que ela trazia lucro. Então a adivinhação era interessante porque a adivinhação trazia lucro. Os turistas vinham ali ver a revelação que estava na boca daquela menina, e todo mundo queria saber. Quando Paulo pisa na Macedônia, a primeira que vai cruzar o caminho de Paulo e Silas é essa menina possessa por uma entidade. Só que parece que naquele dia ela escolheu o caminho errado, porque Paulo, antes de qualquer coisa, quando ele pisa na Macedônia, está na Bíblia assim: eles vão encontrar um caminho chamado caminho da oração. Quem ainda conhece o caminho da oração? No caminho da oração, olhe para cá que eu estou esquentando a turbina. Ela vai cruzar o caminho dos dois.
Olha a estratégia da entidade. Ela diz assim: esses dois aí são homens de Deus. Parece até que o demônio está elogiando o ministério de Paulo. Parece até que o demônio está aplaudindo o ministério de Paulo. Parece até que a entidade está querendo bajular o Paulo, reconhecendo o chamado de Paulo. Ah, se Paulo fosse neófito, necessitado de aplausos, necessitado de reconhecimento, ele seria seduzido pela entidade. Mas para quem quiser soltar o primeiro glória, Paulo é missionário, e missionário não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento, não precisa de aplausos. Ele quer pregar o evangelho. Ele agora olha para a entidade e diz assim: Satanás, acabou o teu tempo na vida dela, pega a tua bagagem e vai embora. Agora o demônio sai da filha da menina, e a menina não sabe nem o que comeu no dia de ontem. Só que quando a adivinhação acaba, está na Bíblia, o lucro também vai embora. E quando o lucro foi embora, deu confusão, porque está na Bíblia que o povo da cidade se levantou contra Paulo e Silas, agarraram os dois, colocaram na praça pública, rasgaram as vestes, expuseram a vergonha, aplicaram a chamada quarentena, aquele açoite que Jesus levara antes da crucificação. Bateram, humilharam, espancaram, disseram assim: pode envergonhar. Agora alguém disse assim: não bate só não, não humilha só não, fecha a porta para eles, coloca na cadeia. Mas para colocar na cadeia tem que ter uma acusação, está na Bíblia. Foram aos magistrados da época, o STF da época, e disseram assim: tem que ter uma acusação para colocar os dois na cadeia. E a acusação agora foi emitida, e alguém da Bíblia aqui vai entender e vai soltar o glória. Qual é a acusação que vai fechar a porta? Disseram assim: coloca na cadeia, porque a acusação é esta: estão pregando o nome de Jesus. Vai bater por quê? Porque está pregando Jesus. Vai humilhar por quê? Porque está pregando Jesus. Vai fechar a porta por quê? Porque está pregando Jesus. Então pode bater, pode espancar, pode humilhar, a igreja vai continuar pregando o nome. Aí colocaram na cadeia, cárcere interior, que fica abaixo do superior. Colocaram os pés no tronco, costumeiramente mão na algema. E alguém disse: agora eu quero ver pregar, agora eu quero ver machucado desse jeito, eu quero ver fazer a obra. Porta trancada. Se tiver um pentecostal aqui vai entender. Pé no tronco, mão na algema, só esqueceram de fechar a boca. Tem alguém que tem boca para fazer o barulho que o diabo não gosta? Olha a Bíblia: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam, adoravam e oravam, oravam e adoravam, adoravam e oravam, oravam e adoravam. De repente, não foi do nada, viu? Foi de repente. Depois de oração e adoração, depois de adoração e oração, de repente, a terra começou a tremer. A Macedônia, para quem quiser dar glória, não suportou a presença daquele que desceu. E se tiver alguém para reagir, olha o resultado: todas as portas se abriram. Se levantar as duas mãos, ela vai à primeira profecia dessa noite. Continue no caminho da oração e não pare a sua adoração, porque este ano todas as portas vão se abrir. Aí saíram da cadeia. Alguém disse: saiu da cadeia, mas não prega mais. Já viu que não vale a pena, já viu que se machucou, já viu que se pregar a porta fecha, os inimigos se levantam. Só que agora, Galvão, ele aparece pregando de novo, só que em Cesareia. Ele agora aparece pregando em Cesareia. E alguém disse assim: ele está pregando de novo, só que uma mensagem de Cesareia já vai colocá-lo na cadeia novamente. E qual é a mensagem que ele pregou uma vez e já foi para a cadeia? Se tiver alguém da Bíblia aqui, vai soltar o glória. A mensagem de Cesareia era esta: Paulo pregava assim: aquele que vocês viram crucificado, ele não está morto, mas ele vive para todo sempre. Aí alguém disse assim:
Mas um defunto não pode estar vivo. Coloca na cadeia, fechar a porta novamente. Só que aqui em Cesareia, senhores, eles não querem só prender, porque já viu que prender não adianta. Ele ora, ele adora, a terra treme, a porta abre, ele sai e prega de novo. Aqui em Cesareia, eles querem arrancar a cabeça de Paulo. Diz, tem que matar, mas não pode matar sem uma acusação. E agora, como aquela mensagem, a acusação sobre a mensagem da ressurreição não gerava pena de morte, quem conhece a Bíblia sabe, eles começaram a impelir pessoas para irem aos tribunais, levando cartas de acusação, para que todas essas cartas juntas gerassem o peso de pena de morte, para que Paulo pudesse ser morto. Paulo, quando entende o complô, ele pensa assim, se eu ficar aqui, eu vou ser morto pelas cartas. Ele se utiliza da dupla cidadania. Ele diz, eu quero ser julgado lá em Roma, eu apelo para César. Ele tem um direito respeitado. Pegaram Paulo e colocaram sobre a tutela de um centurião chamado Júlio, da corte de Augusta, e disseram assim, ó, pega ele, pega as cartas. Ele não foi morto aqui, mas chegando em Roma, entrega ele como prisioneiro, entrega as cartas, não perdeu a cabeça aqui, mas vai morrer em Roma. Júlio, pegando Paulo, colocou no navio. Aquele navio começou a navegar. Parece que o navio vai bem, mas quem conhece Bíblia sabe que ali tem uma transição de navio. Na região da Lícia, eles transicionaram o navio, e Paulo agora vai para o outro navio. E o centurião, pegando Paulo e os outros prisioneiros, colocaram no navio. Olhe para cá, prisioneiro no porão do navio, algemado a outro prisioneiro. Agora sim, o navio começou a navegar, e lá vai o navio. Só que no meio da navegação, um vento começou a soprar, o mar começou a ficar revolto, o navio começou a balançar. É quando agora o mestre do navio perdeu o controle. Uma tempestade. Parece que todo mundo agora começa a lançar cargas ao mar. Já tem gente perdendo alguma coisa aqui. É quando um pé de vento chamado Euroaquilão arrebatou o navio. Parece que o navio vai quebrar e não tem jeito. Mas antes daquele navio quebrar, Deus enviou um anjo. E o anjo foi no porão do navio. E o anjo disse, Paulo, o céu liberou uma palavra, o navio vai quebrar, vocês vão perder, mas ninguém vai se perder. Paulo, vocês vão perder, mas não vão se perder. Só para o teu irmão entender que ele está num culto pentecostal, coloca a mão no ombro dele e diga assim, ó, você pode até perder, mas não vai se perder. Diga, você pode até perder, mas não vai se perder. Deixa eu aplicar para alguém receber. Vai ter dias que você vai ter que perder o falso amigo, mas você não vai se perder, né? Vai ter dias que você vai ter que perder dinheiro, mas você não vai se perder. Vai ter dias que você vai ter que perder aquela porta, mas não vai se perder. Você pode até perder uma oportunidade, mas não vai se perder. Perde, mas não se perde. Paulo gritou, o navio vai quebrar. Começaram a pular no mar. Tinha gente aqui que não sabia nem nadar, mas aprendeu na hora, porque você não sabe até precisar. Deixa precisar para ver se você não vai saber. Estão tentando salvar a própria vida. O navio quebrou, eles perderam. Agora eles naufragaram próximo à ilha chamada Malta. Qual é o nome da ilha? Malta é uma ilha fria. Olha o cenário, estava frio naquele dia, e eles estão tentando salvar a própria vida. Quando os moradores da ilha perceberam que eles estavam vindo do naufrágio, olha o que fizeram: prepararam uma fogueira. E por que da fogueira? Porque está frio, a ilha é fria. Então sobreviveram à quebra. O navio quebrou e eles estão lutando para sobreviver. Não morreram no naufrágio, mas ainda podem morrer de frio, porque o frio também mata. Eu já ouvi notícia de gente que morreu de frio. O frio provoca paralisia,
O frio provoca hipotermia. E tem gente que não morre no naufrágio, mas tem muita gente morrendo de frio. Então, se eu fosse você, eu tomava cuidado com o ambiente frio, porque o frio também mata. Sim, se eu fosse você, eu saía do ambiente frio, porque o frio pode te matar. Ah, meu Deus, eu já estou entendendo o que Deus quer fazer aqui. Então, para ninguém morrer de frio, prepararam uma fogueira. Ah, se eu fosse você, eu começava a entender que para ninguém morrer tem que ter alguém para preparar a fogueira. Eu já falei até para o rapaz que faz a minha agenda. Eu disse para ele assim: olha, quando alguém te ligar aí, não tem problema se a igreja é grande, se a igreja é pequena, eu quero servir a noiva de Cristo. Mas deixei bem claro para ele: eu só não quero pregar nessas igrejas que não pode dar glória, essas igrejas onde o irmão vem para o culto e cruza o braço, cruza a perna, cruza a língua, parece até encruzilhada de macumba. Essa gente que vem para reparar, para avaliar, para criticar, eu não quero pregar para essa gente. Eu quero pregar a igreja onde a glória desce, o fogo pega, alguém reage. Sim, então para ninguém morrer de frio, chegou a hora de preparar a fogueira, colocar fogo na fogueira. Quando Paulo chegou na ilha, olhe para cá, Paulo chegou na ilha, a primeira coisa que Paulo percebeu é que o nível daquele fogo não era suficiente para conter aquele frio. Sabe o que Paulo vai fazer? Paulo vai ajuntar uma grande quantidade de lenha, e para quem quiser dar glória, Paulo vai começar a colocar lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira. Para não morrer de frio, tem que ter alguém que tem lenha para colocar na fogueira. Agora, aqui só dá glória quem é da Bíblia, tá? Enquanto o nível do fogo estava baixo, ninguém se incomodou. Agora, foi só o nível do fogo, ó. Vou ficar soprando aqui até alguém reagir. Quando o nível do fogo subiu, ela apareceu. A serpente, a víbora. Tu conhece ela, né? Deve ter uma lá na tua igreja. Rapidinho ela se manifestou. Ela apareceu e começou a correr do fogo. Ela tem medo do fogo. Ela não gosta do fogo. Ela gosta de ambiente parado. Ela gosta de ambiente frio. Ela gosta da inércia. E quando alguém acende o fogo, ela tem que se manifestar e correr. Ai, meu Deus, a única coisa que faz a serpente correr ainda é o fogo, viu, senhores? Ela não vai correr da tua maquiagem, ela não vai correr da bolsa da Louis Vuitton, ela não corre do sapato alto, não corre da tua gravata. Mas eu já vi a serpente tremer na base diante de crente que tem lenha para colocar na fogueira. Lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira. E a serpente está correndo. Deixa eu falar um negócio aqui. A única coisa que mantém a nossa igreja viva ainda é o nível do fogo. Não vamos mudar nossas raízes. Vamos parar de fazer esses cultos mornos. Eu respeito todo tipo de culto, mas ninguém suporta mais aquele culto aonde alguém vem desabafar, aonde alguém vem falar mal do colega, aonde alguém vem ditar como é que se prega, como é que não prega. Não, a gente está aqui para colocar lenha na fogueira e esquece o resto, meu filho. Olha os avivamentos da igreja. A igreja não acendeu falando mal de A, nem de B, nem de C. Lembra lá do avivamento daquela esquina da Rua Azusa? De um homem ali que não tinha aparência, nem muita oratória. William Seymour. Sabe qual era a mensagem de Seymour? A salvação e o batismo com fogo. Um dia chamaram o corpo de bombeiros, disseram: o prédio está pegando fogo. Só que o bombeiro chegou e não conseguiu apagar o fogo. E o bombeiro foi envolvido pelo fogo, porque esse fogo ninguém apaga. Olha os avivamentos da igreja.
Lembra daquele moço chamado John Wesley? Fazia fila no culto de Wesley. E alguém disse: deve ter uma boa oratória. A exegese deve ser lá no terceiro andar. Aí descobriram que ele não pregava direito. Alguém disse: qual é o segredo? Pediram um gabinete e o Wesley disse assim: sabe por que essa gente vem? É porque eu me coloco em chamas e eles só vêm me ver queimar. Lembra do maior evangelista desse tempo da África, Reinhard Bonnke? Ganhou 79 milhões de vidas para Cristo. Escreveu o livro Evangelismo por Fogo. E sabe o que ele disse? Quando for pregar, prega com fogo. Vai cantar, canta com fogo. Vai ensinar, ensina, mas ensina com fogo. Vai profetizar, profetiza com fogo. Eu não sei se tem mais alguém aqui, mas eu sou assembleiano raiz. Eu nasci no fogo, prego no fogo, canto no fogo, adoro no fogo. E se tem mais alguém aí, levante a tua mão e faz um barulho que o diabo não gosta. Lê na fogueira. Lê na fogueira. Lê na fogueira. Quando ela viu, olhe para cá, que Paulo não parava de elevar o nível, ela voltou e acometeu a mão de Paulo. Agora olhe para cá, cheio de gente na ilha, ela só atacou quem tinha lenha. Ela está dizendo: para de elevar o nível do fogo, que eu não estou aguentando mais ver esse fogo subir. Ela está querendo envenenar o Paulo. E Paulo está aqui, ó. Agora, olhe para cá para tu entender. O Paulo não contra-atacou a serpente. Eu não vi nem o Paulo batendo boca com a serpente. O Paulo não foi lá na internet revidar a serpente. Porque se tu brigar com serpente, tu vai ter prejuízo. A serpente tem veneno, você não tem. A serpente é traiçoeira, você não é. Ô irmã, víbora é ela, você é mulher de Deus. Agora, se tiver alguém do glória aqui, sabe o que é que Paulo faz para ensinar a lidar com serpente? Não adianta revidar. Pega a serpente e leva para o fogo. E começa a queimar a serpente no fogo. Queimando a serpente no fogo. Eu vou ficar aqui queimando a serpente no fogo. Queimando a serpente no fogo. Vamos ver até quanto tempo ela suporta a oração. Vamos ver até quanto tempo ela suporta o jejum. Olha para cá, olha para cá. Quando alguém viu que a serpente não soltava, aí juntou aquele grupo ali e começaram a dizer assim: olha lá, a serpente pegou ele, a venenosa. Não vai aguentar não, hein? Aí chegou outro, aquele fofoqueiro lá da tua rua. Sabe o que é isso aí? Não morreu no naufrágio, mas vai morrer no ataque da serpente. Aqui, sabe o que é isso? Deve ser um homicida. Irmão, nunca viram Paulo na vida. Nunca tomaram um cafezinho nem um chimarrão com Paulo. E já estão falando da vida de Paulo sem conhecer o Paulo. Agora aqui, alguém vai entender a revelação. Está dizendo é homicida, já matou alguém. Vê se não é o Satanás tentando levantar a morte de Estevão. Porque a única coisa que o diabo sabe fazer é falar do teu passado. Mas eu tenho uma palavra para quem soltar o glória: você não está mais lá. Aqui, tem alguém aqui falando do passado de Paulo. Olha o Paulo aqui, queimando a serpente. Vai falando aí que eu estou queimando a serpente. Vai falando aí que eu estou queimando a serpente. Aí alguém disse: olha lá. Aí juntou mais gente. Aí disseram assim: pegou mesmo, hein? Não solta não, hein? Aí começaram a juntar aquele grupinho e disseram: sabe o que vai acontecer com ele? Olha o texto: vai inchar, vai cair, vai morrer. Alguém disse: chama mais alguém para ajudar. Aí fizeram arquibancada. Vamos lá, vai inchar,
vai cair, vai morrer. Aí Paulo está aqui, ó. Aí tem alguém aqui, ó. Vamos lá, pressão, gente, pressão. Vai inchar, vai cair, vai morrer. E Paulo está aqui, ó. Aí tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Só que eu estou no texto, ó. E eles esperavam. É que tem gente esperando, entendeu? Tem gente aguardando. Mas se eu fosse vocês, eu sentava para esperar. Se eu fosse vocês, eu deitava para esperar. Se eu fosse vocês, eu dormia para esperar. Mas tem gente aqui, vai inchar, vai cair, vai morrer. Aí Jeová se levantou e disse: ô Satanás, não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Coloca a mão no ombro do vizinho. Balança ele, balança. Se ele não deixar balançar, cuidado que pode ser serpente. Balança, balança, balança. Diga: o diabo está dizendo que tu vai inchar, que tu vai cair, que tu vai morrer. Mas Deus manda dizer: não vai inchar, não vai cair e não vai morrer. Coloca fogo na serpente, coloca fogo na serpente, coloca fogo na serpente. Uri cantar a marraça. Olha aí, olha aí. Vai inchar, vai cair, vai morrer. E tem gente, ó, esperando. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Até apostaram que você não passava do ano passado. Disseram: não vai aguentar não, segura um pouquinho. Não vai suportar não. Esse ataque vai derrubar, vai inchar, vai cair, vai morrer. Apostaram lá em 2025. Agora, só para quem quiser dar glória, lá no ano passado, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, passou abril, passou junho, passou julho, passou agosto. Eu estou esperando, glória a Deus. Passou setembro, passou outubro, passou novembro, veio o Natal, você comemorou. Janeiro, ano novo. Fevereiro, março, abril, já estamos em maio, Satanás. Não inchou, não caiu e não morreu. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou separar pelo menos 10 segundos para você abrir a tua boca e colocar fogo na serpente. Vai. Vai, 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 vai. Uri cantala marras. Olha aí, ó. Vai ficar feio na filmagem você dormindo, hein? Vai aparecer que você é crente morno, hein? Abre a tua boca. Faz o barulho que o diabo não gosta, Gideões. Taca fogo na serpente. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Paulo está aqui, ó. Agora, olha para cá, olha para cá. Tem gente insistente, irmão. Tá vendo que não inchou, tá vendo que não caiu, tá vendo que não morreu. Mas continua aqui, ó. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Não. Peraí. Vai lá ver se inchou. Peraí que eu vou ver, peraí. Inchou não, hein? Mas era para inchar, mas não inchou não. Peraí. Vai lá e vê se caiu. Peraí que eu vou ver. Caiu não. E esse ano foi para os Gideões da rajada de língua na cara do diabo. Mas não caiu não. Então
Não vê se morreu. Meu filho, se não caiu, como é que morreu? Está vivo e dando glória a Deus. Está vivo. Ô pastor Everaldo, tu acredita que tem gente que continua, Renan? Vai inchar. Alguém faz um favor aí, avisa pra essa gente. Tá ficando feio. Tá todo mundo vendo que é pessoal. Mas era pra inchar, mas não inchou. Mas era pra cair, mas não caiu. Mas era pra morrer, é porque você queria. Morreu não. Aqui ó, deixa eu só encurtar o caminho para te explicar. O diabo tem um projeto firmado em 3 pontos para acabar com a igreja, com a mim, com a sua vida. Ele quer que tu venha inchar, porque se inchar, vai cair. E se cair, vai morrer, Natan. Aí ele fica assim ó, incha, vai, incha, dá uma inchadinha. Vão pensar até que você cresceu. Eu não sei se alguém vai dar glória não, mas sabe o que é inchaço? Inchaço é falso crescimento. Parece até que cresceu, mas ó. E eu fico pensando, Jesus, Maicon Tocha, meu amigo. Tem gente que começa bem, pastor Irineu. Começa direitinho. Mas daqui a pouco, ó. Tira uma foto, pode não. Tá achando que os seguidores lá da internet tá dando base pro teu ministério, né? E tu sabe que a metade ali é tudo comprado. Inchou. Porque para inchar, alguém aqui vai entender, ó. Para inchar é da noite pro dia. E qualquer coisinha incha. Até quando cai, incha. Até quando morre, incha. E tem gente aí aplaudindo os mortos, que parece que cresceu. Só que ó, para inchar é rapidinho. Para inchar, aqui irmã, para inchar, tu faz aquele videozinho lá, ó. Abre o decotezinho, que vai parecer que cresceu, mas não cresceu não, viu? Inchou. Porque para inchar é da noite pro dia, mas para crescer demora. Agora me ajuda a pregar, me ajuda. Cutuca a costela do vizinho e diga assim, ó: para inchar é rápido, para crescer demora, mas quando incha, cai, e quando cresce, ninguém derruba. Se eu estiver pregando para uma igreja pentecostal, eu vou ouvir o melhor glória dessa noite. Para inchar é rápido, mas para crescer ainda é na palavra, no jejum, na oração, na santidade. Levanta a mão que eu profetizo. A igreja desse tempo não vai inchar, ela vai crescer, crescer, crescer. Inchou. Rapaz, o tempo passou. Inchou não, hein? Inchou não. Então tem que fazer cair. Tu já viu que o Satanás já fez de tudo para tu cair? Já apostou na tua queda de tudo que foi jeito. Não vai aguentar não. Vai abandonar a família. Olha você com o teu casamento de pé. Não, vai ter escândalo. E tem gente atacando, tem gente falando, e você está ali segurando firme. E não cai. Caiu? Caiu não. Tá de pé, hein? Então tem que fazer morrer. Irmão, olha para cá. Já viu que tem gente, e o inferno junto com essa gente, que já apostou na tua morte? Tem que morrer.
Eu estou pregando para a gente aqui que o diabo já tentou te matar antes de você nascer. Estou pregando para a gente aqui, ó, tentaram até te abortar. Só que na hora que enfiaram a agulha, você já estava cheio do Espírito Santo, ó. Aí depois nasceu, cheio de problema na infância. Criado sem pai, criado sem mãe. Família difícil, pai cachaceiro. Vai morrer, não vai aguentar não. Aí você, cheio de resiliência, suportou. Aí lá vem a enfermidade. Vai você para UTI, CTI, sala vermelha. Aí o capeta disse, agora vai morrer. Aí saiu você do hospital com uma placa, Deus é fiel. Não. Aí lá vem a pandemia. Tu ficou respirando no canudinho, ó. Aí o diabo disse, não vai aguentar não. Aí o Espírito foi lá, soprou nos teus pulmões. E olha você aqui com a maior glória da igreja. O mosquito da dengue tentou te morder. Quem morreu foi ele. Não inchou, não caiu e não morreu. Mas era para inchar, né? Mas não inchou. Era para cair, né? Mas caiu não. Era para morrer, mas não morreu. Aqui, ó, eu falei para você prestar atenção no início. Só vai entender agora se tu prestou atenção. Era para inchar, não inchou. Era para cair, não caiu. Era para estar morto, mas está vivo. Agora, se não inchou, se não caiu e se não morreu, me explica por que o navio quebrou. Me explica por que aquela navegação não chegou no seu destino. Por que que eles não alcançaram o que precisavam? Estava tudo certo para chegar e não chegaram. Por que que aquele vento soprou? Por que que eles perderam? Por que que eles tiveram que lutar para sobreviver, pastor Gilmar, pastor Giovanni? Por quê? Estava tudo certinho, tinha hora e tempo para chegar, mas afundou. O navio quebrou. E tu está até hoje querendo saber, né? Por que que esse navio quebrou? Tu vai para o Gideões e está dizendo, Senhor, fala comigo. Estava tudo direitinho para acontecer e afundou. Parece que estava certo, mas naufragou. Por que que perdeu? Por que que Deus permitiu essa tempestade? Por que que aquele vento soprou? Tu não sabe, né? As mensagens já te sacudiram aqui. E até hoje você não sabe por que que esse navio. Mas eu só vim aqui te falar por que que quebrou. Eu preguei até aqui para te explicar por que que quebrou. E se tu entender por que quebrou, tu vai reagir à altura. Por que que o navio quebrou? Por que que você perdeu? Lá vai, se alguém entender, vai te adorar, Jeová. Por que que o navio naufragou? Lembra das cartas de acusação? Elas estavam no navio. Se as cartas chegam em Roma, Paulo está morto. Então Deus disse, eu quebro o navio, acabo com as cartas, livro a tua vida, te poupo da morte, não deixo você morrer. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Lá no terceiro andar eu vou profetizar, eu vim pregar para alguém. Quebrou para te livrar, quebrou para te poupar, quebrou para você não morrer, quebrou porque você é mais importante do que este navio. Levanta a tua mão lá no alto. O Rahashuri Kantia. Eu sou o vento, eu sou a tempestade. Eu quebro e não te explico.
Eu faço você perder, mas eu não vou te perder. Eu deixo você chorar e depois tu vai entender. Eu deixo você ficar aquela noite sem dormir. Não te explico agora, mas tu vai entender depois. Alguém abre a boca por alguns instantes. Muda a música aí, Rocha. Eu não sei se tu crê nessas coisas, mas está descendo um remédio aqui. Pega ela, Jesus, pega. Deus tinha que falar com você hoje. Tu vai chegar, mas calma. Não é no teu tempo. Sou eu que estou soprando vento mesmo. Porque se tu chegares antes do tempo, tu vai morrer. Meu Deus, esse lugar está sendo envolvido por uma graça. A glória de Deus está vindo aqui, irmão. Tenta liberar alguma coisa para o céu, porque Deus está envolvendo alguém. Essa serpente não vai acabar com você. Você é maior do que esse veneno. Você é maior do que esse ataque. Icaturi bicantai. Uricanturi bianda, silicanturi bicanturi bianda. Racatarama checaturi bicantori bia. Racatarama siricantorobos. Arabachecatarabaya. Tu perde, mas ele não te perde. Quebrou para você ser crente. Quebrou porque alguém precisa ouvir a palavra lá naquela ilha. Quebrou porque alguém precisa nesse tempo colocar lenha na fogueira. Araxa. Sabe por que quebrou? Estou pregando para alguém aqui, Jesus. Quebrou, Paulo, porque tu vai chegar. Só que você não vai chegar no porão do navio. Tu vai chegar, mas por baixo vai chegar de cabeça erguida. E alguém vai dizer assim, ó: foi atacado, envenenado, mas quem trouxe foi Deus. Sabe por que quebrou? Porque tu vai chegar. Ah, se alguém aqui entender que é para você. Mas não vai chegar algemado em ninguém. Não vai chegar devendo favor para ninguém. E quando chegar, alguém vai dizer: foi Deus que trouxe até aqui. Sabe por que quebrou? Quebrou para você elevar o nível da fogueira. Quebrou, ô irmão, para você voltar para aquele quarto. Quebrou para você voltar para o teu nível. Quebrou para você voltar para a oração. Irmão, a glória está aqui. O meu tempo já foi, mas abraça alguém do teu lado ou da tua família é melhor, se não um amigo. Diga assim: você pode perder, mas não vai se perder. Ora com ele, ora. Vamos, Eurice. Ora, a glória de Deus vai vir aqui. 2 minutos, chefe. 2 minutinhos, posso? Ora.
Vai chegar! Calma que vai chegar! Segura porque vai chegar! Deus está te preparando para chegar! Meu Deus, está vindo aqui uma cura para alguém! Ora com alguém aí, meu Deus, olha lá. Uricando ribianda riacili canta rabacheca.